Ministério Internacional de Deus, graça, paz, saúde e prosperidade vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus. Eu quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o reino, poder e domínio ao nosso Deus, pois Ele é digno e merecedor de todas estas coisas. Quero, neste momento de gratidão, agradecer a Deus pela vida dos meus amigos, pastor Clênio e pastora Rosiane. Estou sabendo, pastor Clênio, que o senhor está me vigiando aí, assistindo aí, tá? Meu amigo, um beijo no seu coração, um beijo no coração da pastora Rosiane. Muito obrigado pelo carinho, pela credibilidade. E como o senhor tem me dito, irmãos, o pastor Clênio, ele tem um amor tão grande por vocês. Ele tem um zelo tão grande por este púlpito. A gente conversa e ontem eu estava agradecendo a ele, porque, como ele mesmo tem me dito, são tantos obreiros preparados e qualificados aqui, homens e mulheres de confiança do pastor Clênio. E ontem eu estava agradecendo ele que, apesar de tantos obreiros qualificados, preparados e de confiança, ele viajou e me deixou para pregar. Eu falei, meu Deus, que honra, que privilégio. E isso não é porque ele não reconheça vocês, viu, queridos? Ele sabe que os obreiros daqui são preparados, qualificados e confiáveis. E eu agradeci muito ele ontem. Muito obrigado mais uma vez, pastor Clênio. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jailson, pastora Anice, que estão me recepcionando hoje aqui. Que Deus continue abençoando a vocês, a vossa família e o vosso ministério. E na pessoa de vocês dois, meu respeito, a minha honra e a minha gratidão a todos os ministros e ministras desta casa e do reino dos céus. Que Deus também continue abençoando a todos vocês, as vossas famílias e o vosso ministério. E a todo o Ministério MID, bem como os visitantes, sejam ricamente abençoados por Deus nesta manhã. Querido, eu falei que era Gênesis 6, 18, mas continua sendo Gênesis 6. Mas nós vamos ler do versículo 5 ao 8. E depois o 17 e o 18, por favor, para que a gente tenha um entendimento melhor. Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo 5, do 5 ao 8. E logo em seguida o 17 e o 18 do mesmo capítulo. Muito obrigado, querido, pela sua cooperação. O Senhor Jesus te recompense, além daquilo que você pensa ou imagina. Muito obrigado. Nos diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. O que Noé achou? Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 17, por favor. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Mas olha o que ele diz para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos.
Você pode repetir isso para a sua vida? Porque Deus não fez aliança só com Noé, não. Ele fez contigo também. Então eu gostaria só que você trocasse contigo, que você falasse comigo. Mas fala isso com fé, de verdade. Diga comigo. Comigo, porém, o Senhor estabeleceu uma aliança. Aleluia. Porém, comigo o Senhor estabeleceu uma aliança. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai eterno, eis a tua palavra. E nós estamos aqui reunidos em o teu santo nome, não apenas reunidos, mas aquebrantados, humilhados e totalmente rendidos aos teus pés. Continua a falar conosco, mas fala de uma forma tão inconfundível, que todos possam sair daqui verdadeiramente convictos e cheios de fé para uma aliança contigo e com a família. Amém. Amém. Glorificado seja Deus. Irmãos em Cristo, eu quero falar com você nesta manhã sobre família. Se o tempo me permitir, falarei de 3 resgates da humanidade nesta manhã. E tenho plena convicção que você vai sair daqui de posse da salvação da tua casa. Este é o primeiro resgate da humanidade, para você ter um entendimento melhor. A palavra diz que a maldade do homem atingiu um nível tão alto que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. E Ele resolve acabar com todos os animais, não só com o homem, mas com todos os animais da face da terra. Mas a palavra diz que Noé encontrou graça aos olhos de Deus, porque sempre foi graça, sempre. Diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor revela a ele que iria trazer o dilúvio. E dá as diretrizes para ele construir uma arca. E ele constrói esta arca. E depois de Deus dizer, eu vou acabar com toda a carne sobre a face da terra, contigo eu vou estabelecer uma aliança, Noé. Antes de Deus trazer o dilúvio e destruir tudo, Ele diz, contigo estabelecerei a minha aliança. Percebam que Deus estabeleceu uma aliança, ou fez uma aliança com Noé. Não foi com a família dele, mas a família dele estava inclusa. Você hoje vai sair daqui tomando posse da salvação da tua família. Por quê, queridos? Porque nós clamamos, Abba, Pai. Temos Deus como Pai e Ele é mesmo. Mas nós também clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E muitas das vezes quando estamos em alguma dificuldade, clamamos, Senhor, volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Jesus voltar daqui a 10 minutos, onde está a tua família? Se Jesus voltar daqui a 10 minutos, a tua família está salva? Ele é tão misericordioso que não ouve esse nosso pedido. Ou se ouve, não leva em consideração. Porque Ele não quer que a nossa família fique para trás. Ele não quer que a nossa família fique para trás. E o Senhor dá as diretrizes. Ele constrói a arca. E o Senhor diz, entra na arca tu, os teus filhos, a tua esposa e as esposas dos teus filhos. Percebam que até as noras está no pacote de salvação. O Senhor não esquece das noras. Entra na arca tu, os teus filhos, a tua esposa e as tuas noras, as esposas dos teus filhos. Este é o primeiro resgate da humanidade. E esta arca representava Jesus Cristo. Para aquela geração não havia outro meio de salvação. A arca era
o único meio de salvação com uma única porta. Lembrai-vos do que o Senhor Jesus disse. Em João 10:9 ele declara: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim será salvo. Esta arca com uma única porta representava o Senhor. O único meio de salvação, a única porta de salvação para aquela época, já apontando para Jesus. E Noé fica ali um século trabalhando neste projeto. E eu costumo dizer, isto não está escrito na Bíblia. Isso é um pensamento meu, irmãos, não está escrito. Mas eu costumo dizer que Noé foi o pior e o melhor pregador ao mesmo tempo. Pior porque ficou um século pregando e não conseguiu ganhar ninguém de fora para ser salvo e entrar na arca. Mas foi o melhor ao mesmo tempo, porque só entraram 8 pessoas na arca para serem salvas, e foi ele e a família. E por que ele é o melhor ao mesmo tempo? Porque do que adianta eu ganhar quem está lá fora e perder a minha família? Do que adianta eu ganhar quem está lá fora e perder a minha casa? Então ele foi o pior e o melhor pregador ao mesmo tempo, na minha opinião. Não é Bíblia, é a minha opinião. Ele fica um século pregando e não consegue ganhar ninguém de fora, mas conseguiu salvar a família. E tem prêmio maior do que este? Tem algo melhor do que isto? Agora ele fica um século trabalhando neste projeto dado por Deus. Um século, para que ele e a família fossem salva. Posso te fazer uma perguntinha? Até onde você está disposto a ir pela salvação da tua família? Até onde você está disposto e disposta a se colocar na presença de Deus para que os teus familiares sejam salvos? Este homem fica um século e não desiste. Creio que teve todas as dificuldades na construção da arca, mas batalhou intensamente. Até onde você está disposta a batalhar na presença de Deus pela salvação dos teus? E aí a palavra diz, no capítulo 7, se o amado irmão puder ir colocando para mim, a igreja vai interagindo e vai lendo. A palavra diz no capítulo 7, também no versículo 7 de Gênesis, que por causa do dilúvio, Noé entrou na arca com a sua família. E ele e toda a família foi salva. Por quê? Porque quando Deus faz uma aliança de salvação comigo, a minha família está inclusa. A aliança de salvação que Deus fez contigo, a tua família está inclusa. Olha o que diz: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Onde está a tua família? A arca dos dias de Noé fechou-se. A única porta que tinha fechou-se. E nunca mais ninguém foi salvo. Por ela não. Mas a arca dos dias de hoje, Jesus de Nazaré, a única porta ainda está aberta. Ainda há tempo de você conduzir sua família para dentro. Ainda há tempo de você conduzir sua família para a salvação, para a vida eterna, para o reino dos céus. Este é o primeiro resgate da humanidade. O segundo resgate acontece nos dias de Moisés. Quando lemos o capítulo 3 de Êxodo, a palavra diz que Moisés estava apacentando as ovelhas e de repente ele contempla uma arca, uma sarça que estava pegando fogo. Nada de incomum, porque até nos dias de hoje é comum uma sarça pegar fogo no deserto onde ele estava. A diferença é que aquela não se consumia. E ele observou e disse: tem algo diferente. Porque o fogo não consome a sarça. E ele aproxima-se. E quando ele aproxima-se,
A palavra diz que o Senhor brada do meio do fogo, dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que pisa é santa. E quando Moisés se aproxima, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu estou te enviando como libertador, para libertar Israel da escravidão egípcia. Moisés aqui representa Jesus Cristo, o libertador. Faraó representa o escravizador, e o Egito representa o lugar da escravidão. E o Senhor envia Moisés juntamente com Arão. E quando chegamos no capítulo 5 de Gênesis, de Êxodo, você pode ir acompanhando. Quando chegamos no capítulo 5 de Êxodo, Moisés e Arão são entronizados na presença de Faraó. E diz para ele: o Deus dos Hebreus, Senhor Deus, manda te dizer que deixe o seu povo sair para celebrar festa a ele no deserto. Faraó arrogantemente responde dizendo: eu nunca ouvi a voz do Senhor, e também não o conheço, e tampouco deixarei este povo sair. É como se ele estivesse dizendo: quem é o Senhor? Eu não o conheço, eu nunca ouvi a sua voz, e tampouco deixarei este povo sair. Se puder colocar para nós, coloca aí, filhão. Êxodo capítulo de número 5, por favor. Olha o que diz aqui: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Olha o que ele responde. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Olha a arrogância. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. É como se Deus dissesse: ele quer me conhecer? Então vou me apresentar a ele. E o Senhor se apresenta a ele em forma de pragas. E o Senhor começa a enviar as pragas sobre o Egito. Até a terceira praga, os magos de Faraó imitam. Da quarta para frente a coisa começa a ficar complicada, e Faraó percebe que ele não tem como ir contra o poder de Deus. O poder de Deus é maior, infinitamente maior. Mas Faraó não é burro. Escute, Satanás não é burro. Ele não é idiota. Ele sabe manipular. Ele sabe negociar. Ele sabe persuadir. E é isso que Faraó começa, o inimigo do povo de Deus começa a perceber que não dá para ir contra a poderosa mão de Deus. Aí no capítulo 10, onde eu lhe pedi, filhão, no capítulo 10, a partir do versículo 8, eles são entronizados novamente. Olha aqui: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Ele está negociando. Ele diz: quais são os que hão de ir? Moisés responde. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Olha o que Faraó responde. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. E olha o que ele diz no 11: não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Escuta, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco eu acelero a mensagem. Eu estou nessa introdução para você entender. Se vão só os homens, Joquebede e Miriam ficam, porque são mulheres. E esses homens aqui são homens de guerra. Se vão só os homens, os sobrinhos de Moisés e Arão ficam, porque eram crianças. Se vão só os homens, o pai Anrão fica, porque já estava velho e eram só homens de guerra que era para ir. Esse não é o resgate de Deus para a nossa vida. Essa não é a aliança de Deus para a nossa vida. E aí, por causa disso, a palavra diz que eles expulsaram Moisés e Arão da presença de Faraó. Aí Deus começa a castigar. Até aqui tinha sido a praga de saraivas e trovões. Deus começa a castigar mais pesado. E eu quero ir para o versículo 26, que eu quero começar a pregar definitivamente. Coloque o versículo 26, por favor. Depois, quando ele percebe que não tem como ir, Moisés e Arão são entronizados novamente. E ele diz: eu já vou liberar até as crianças. Faraó percebe que não tem como ele desliberar até as crianças. E olha a ousadia de Moisés. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Este é o tema da mensagem desta manhã. Nenhuma unha ficará. Este é o tema. Vocês sabem que eu não fico apelando. Diga isso para o teu irmão. Diga, mas por favor, quero te pedir, mas fala com convicção. Para umas 3 pessoas, diga: nenhuma unha ficará. Vamos melhorar isso aqui. Diga: nenhuma unha dos teus familiares ficará na escravidão. Nenhuma unha ficará. Este é o tema desta mensagem da manhã de hoje que Deus me deu. Aumente só um pouquinho o fundo musical para mim aí, por favor, querido, obrigado. Este é o tema da mensagem: nenhuma unha ficará, para a glória de Deus. Por quê? Porque tem um homem que confia em Deus, tem um homem que sabe que o resgate de Deus é pleno, o resgate de Deus é total, o resgate de Deus é absoluto, o resgate de Deus é para mim e toda a minha casa. Nenhuma unha ficará. Agora, se através de Noé e através de Moisés é resgate pleno, quanto mais através de Jesus Cristo. Que aqui agora eu vou para o terceiro resgate. Aí quando a gente lê Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, vocês conhecem, diz que Paulo e Silas estão presos, mas por volta da meia-noite eles oram e cantam hinos de louvores ao Senhor. De repente Deus manda um terremoto que sacode todos os alicerces da prisão, quebram-se as cadeias e todos são libertos. E o carcereiro responsável, pensando que eles tinham fugido, procurava tirar a vida. Coloque para nós, querido, Atos 16, 30 e 31. E quando ele tenta tirar a vida, pensando que eles ali tinham fugido, Paulo brada dizendo: não te faças tal mal, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Aí no versículo 30, eu quero que você entenda isso. Leia a Bíblia pegando detalhes. A pergunta é no singular. A pergunta é pessoal, é para salvação individual. Depois que tudo aquilo acontece, o carcereiro pergunta, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele pergunta sobre a salvação dele. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? Individualmente. A pergunta é no singular, a resposta é no plural. Quando eles perguntam, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha o que é que Paulo responde. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A resposta vem no singular. Se através de Noé foi pleno, se através de Moisés foi pleno, quanto mais através de Jesus Cristo. Ele me trouxe aqui nesta manhã para te dizer que Ele tem pressa em salvar a tua família. Jesus está voltando. É tempo de você tomar posse, porque a salvação é para ti e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
Porque sempre a aliança de salvação incluiu minha família. Quantos aqui têm convicção que Deus tem aliança contigo? A tua família está inclusa, a tua casa está inclusa, porque quem tem um Noé na família faz a diferença. Quem tem um Moisés na família faz a diferença. Quem tem um Abraão na família faz a diferença. Queridos, quando lemos Gênesis capítulo 18, do versículo 22 ao 33, a gente até quer virar a página, de tanto que Abraão é insistente. Mas antes de chegar no versículo 22 de Gênesis 18, assim como nos dias de Noé, a palavra diz que o pecado de Sodoma e Gomorra cheirava mal às narinas de Deus, e o Senhor resolveu destruir tudo naquelas duas cidades. Mas antes dele destruir, ele vai falar com Abraão. Ele vai revelar a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Por que você pensa que Deus se preocupou em falar para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra? Porque Abraão tinha um sobrinho lá. E a aliança que Deus fez comigo está incluso os meus sobrinhos. Para você entender, o Senhor fala com Abraão, diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem conhece a palavra sabe que Abraão levou consigo Ló, seu sobrinho. E por causa de Abraão, Deus prospera a ambos. E a palavra diz que começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chega para o sobrinho e diz: meu filho, não há de haver contenda entre nós, somos família. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem coisas que a gente tem que falar. Com família não se fica intrigado. Com família a gente até discute. Com família a gente até, usando uma força de expressão lá do Nordeste, a gente até quebra o pau, mas depois se abraça, se perdoa, porque é família. Família não se fica intrigado. Família é família, eu não sei para você, mas depois de Deus, nada é mais sagrado do que família. Só Deus está acima da família. Pelo menos para mim, só Deus está acima da minha família. Depois de Deus, a minha família está em primeiro lugar. E aí Abraão chega e diz: olha, não há de haver contenda entre nós, nós somos família. Meu filho, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. A palavra diz que Ló começou a olhar as campinas verdejantes, e pela visão humana, sem consultar a Deus, ele disse: eu quero ir para as campinas verdejantes. Até porque ele tinha um gado, e ele estava preocupado em alimentar suas fazendas. Nunca tome decisão sem consultar a Deus, porque a palavra diz que tanto o olhar como o coração do homem é enganoso. E ele olha sem consultar, ele vai para as campinas verdejantes. E deixou o deserto para Abraão. Só que o deserto que ele deixou para Abraão, Deus transformou em Canaã. Porque a melhor parte não é o lugar onde você está, é se Deus está contigo. Porque quando Deus está contigo, Ele transforma qualquer deserto em Canaã. E as campinas verdejantes eram Sodoma e Gomorra. Cuidado com a tua visão humana. Nem tudo que é lindo, nem tudo que é bonito é bom. Foi para Sodoma e Gomorra, e ali a podridão do pecado de Sodoma e Gomorra cheira mal às narinas de Deus. E Deus diz: eu vou acabar com tudo. Mas ele sabia que Abraão tinha um sobrinho lá. E ele diz para Abraão: eu vou acabar com tudo. E é aqui que entra a intercessão de Abraão. A partir do versículo 22 de Gênesis 18, diz que os anjos se retiraram para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão permaneceu
na presença de Deus. E ele permaneceu fazendo o quê, pastor Washington? Intercedendo pelo sobrinho. Ele disse: Senhor, longe de ti destruir o justo com o ímpio. Se lá tiver 50 justos, Senhor, o Senhor destruirá a cidade. Deus diz: Abraão, se tiverem 50 justos, eu pouparei a cidade. Senhor, e se faltarem 5, se tiverem só 45? Abraão, se tiverem 45, eu poupo a cidade por causa dos 45. Senhor, e se tiverem só 40? Se tiverem 40, Abraão, eu vou poupar a cidade por causa dos 40. Senhor, não te irritas, mas eu te pergunto mais uma vez: e se tiverem só 30? Se tiverem 30, Abraão, eu poupo a cidade por causa dos 30. Senhor, o teu servo se atreve a te perguntar: não te irritas comigo? E se tiverem só 20? Abraão, eu poupo a cidade por causa dos 20. Senhor, não te iras contra o teu servo se eu me atrevo a te perguntar só mais esta vez. E se tiverem 10? Eu poupo a cidade, Abraão, por causa dos 10. Se você não entendeu, ele está intercedendo por Ló. E você pensa que foi de Ló que Deus lembrou? Deus vai te mostrar um versículo na Bíblia que a tua alma vai sair daqui explodindo de alegria. Por favor, filhão, Gênesis 19, 29. Sabe o que diz Gênesis 19, 29? E enquanto Deus destruía as cidades da campina, lembrou-se de Abraão. Olha o que está escrito: ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Deus não lembrou, não foi de Ló. Deus lembrou foi de um tio que estava de joelhos. Deus lembrou de um tio que estava aos pés dele. Eu vou dizer algo aqui para você: não importa onde a tua família está, não importa se está em Sodoma, se está em Gomorra, não importa se está na macumbaria, na feitiçaria, não importa se está nas drogas, na prostituição, não importa se está no adultério, Deus vai lembrar de ti. Deus vai lembrar de ti. Se coloque na presença de Deus pela tua família. Deus irá lembrar de ti, queridos. Quando chegar em casa, leia este capítulo. Sabe o que a palavra diz? Que Ló não queria sair. Ele está lá agarrado às coisas. Deus é tão fiel com um tio que ora, que a palavra diz que os anjos saíram arrastando Ló. Ele não queria sair, os anjos dizem: sai daí, vem. E puxaram ele à força. Lembra daquela frase maravilhosa? Pais de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu vou acrescentar: familiares de joelhos, familiares salvos. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus está falando contigo nesta manhã. E a palavra diz que Deus lembrou de Abraão. Ele lembrou de Abraão. Queridos, eu tenho um irmão caçula, o Francisco. E Francisco me dá assim um pouquinho de trabalho. E eu lembro que eu cheguei isso há anos. Não sei verdadeiramente precisar qual foi o ano, porque como eu não entendi, não tive o cuidado de prestar atenção em qual era o ano, o mês, a hora. Mas eu cheguei de uma agenda muito cansado de outro estado. E Fabiana, minha esposa, chegou e disse: você está tão cansado que você precisa hoje dormir, não vá orar e nem ler a Bíblia. E eu só agradeci a Deus. Senhor, muito obrigado por ter me trazido de volta ao meu lar. E eu tenho aprendido com Deus
que Ele respeita o nosso cansaço. E ali eu cansado fui dormir. Também não sei precisar o horário. Eu imagino que era aproximadamente 4 da manhã. Eu comecei a ouvir uma voz. Washington. Washington. E a voz foi crescendo. Washington. Eu despertei. Fabiana dormia. Olhei para um lado e para outro e pensei: é alguém que veio me chamar para algum socorro. Porque eu costumo dizer que igreja é hospital e casa de pastor é UPA. Sempre tem alguém em busca de um socorro. Na época eu morava em Ceilândia Norte, na 23 da Ceilândia Norte, isso tem muitos anos. E levantei cauteloso porque lá era muito perigoso na época. Havia disputa de gangues. E eu levantei com muita cautela, abri uma frechinha da janela cautelosamente. Olhei para o lado de dentro da grade, não havia ninguém. Pelo lado de fora também não. E pensei comigo: se era algum vizinho ou alguém, vai esperar o dia amanhecer e vai me procurar. E eu estava tão cansado, irmã Janaína, que quando eu deitei, eu logo dormi. Queridos, eu acredito que não passou de 3 minutos. Eu acredito, porque nada disso eu registrei. Mas eu acredito que não passaram-se 3 minutos. Eu ouvi a voz novamente. Washington. Washington. Washington, meu filho. Quando falou meu filho, eu entendi que era Deus. E usei as palavras de Samuel e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí o Senhor já não falou mais em português audível. Ele falava ao meu coração de uma forma tão contundente e disse-me: levante-se agora e ore pela tua família. Sabe aquele dia que a gente está tão cansado que a gente tenta negociar com Deus? Eu disse: Senhor, quando o dia amanhecer, eu levanto e vou orar. Ai, irmãos, como Ele nos ama. Ele bradou de uma forma tão poderosa que tremia tudo dentro de mim e me disse: ou você levanta agora e perde esses minutos de sono, ou tu perderás noites inteiras de sono. Aí eu já caí de joelhos e orei por toda a minha família, pois ele não falou o nome de quem era. E aí orei, amanheceu o dia, não fiquei sabendo de nada. Passaram-se algumas semanas, não fiquei sabendo de nada. Passaram alguns meses, também não fiquei sabendo de nada. E um dia eu questionei. Eu disse: não entendi porque que Deus me chamou com tanta pressa numa madrugada, não aconteceu nada. Graças a Deus que eu não entendi, mas obedeci. Deixa eu te dar um conselho de homem de Deus. Quando Deus te mandar fazer algo, você não precisa entender, você só precisa obedecer. Deus nem sempre vai perder tempo te explicando tudo. Se Ele mandou, Ele sabe o que está fazendo. Então você não precisa entender, você só precisa obedecer. E aí, depois desses meses, o Francisco, o irmão caçula, recebeu um convite para ir trabalhar em Parnaíba, no estado do Piauí. Até hoje ele está morando lá. E ele foi se despedir de mim, me abraçou e chorava inconsolavelmente. Eu disse: meu irmão, você não quer ir? Fique tranquilo, que eu vou dividir o que tenho contigo até você arrumar outro emprego. Ele disse: eu estou chorando, não é porque eu não quero ir. A proposta é boa, tem emprego, tem casa, e eu vou. Eu estou chorando porque eu tenho que te contar algo que eu não te contei há meses. Eu disse: então conta. Ele disse: alguns meses atrás, e eu não te contei com vergonha porque eu tomei uns copinhos de cerveja. Mas alguns meses atrás eu saí do trabalho, ele trabalhava na construção civil, morava em Águas Lindas na época. E ele disse: eu saí do trabalho aproximadamente umas 2 horas da tarde no dia de sábado. E fui com os meus amigos de carro, eles estavam indo me deixar em Águas Lindas. E quando estávamos indo a Águas Lindas, no caminho, na BR-070,
eu comecei a ouvir uma voz que me dizia: sai do carro agora. Aí ele disse que falou para os amigos: parem o carro que eu preciso sair agora. E os amigos disseram: só podia ser crente, ficou bêbado com um copo de cerveja, está ouvindo até vozes. E o carro andou mais um pouquinho e a voz repetiu: sai do carro agora. Ele disse: olha, a voz continua falando comigo: parem o carro que eu preciso sair. Os amigos disseram: nós não vamos te deixar aqui no meio desse deserto. Na época não tinha tantas residências como tem hoje, às margens da BR-070. E ele disse que os amigos não pararam e o carro continuou. Segundo ele, a voz veio pela terceira vez, e assim como estremeceu tudo dentro de mim quando me chamou, ele disse que estremeceu tudo dentro dele, e a voz diz: sai do carro agora, enquanto há tempo. Ele estava no banco traseiro, abriu a porta traseira. Quando os amigos perceberam que ele ia se jogar, foram reduzindo, e antes do carro parar 100%, ele saiu. O carro andou um pouquinho, veio uma carreta no sentido contrário. Não só matou, passou por cima do carro que esmagou. Foi preciso fazer exame de DNA para saber quem era quem. E ali praticamente na frente dele, porque foram a poucos metros, ele disse que ficou ali, o coração quase saindo pela boca. E eu me emociono quando digo isso, pastora Alice, porque ele disse que a mesma voz que falava com ele: sai do carro agora, disse: tu só escapastes. Eu só te tirei porque eu me lembrei do Washington, teu irmão, orando por ti numa madrugada que eu chamei, e eu me lembrei dele para te tirar com vida. Deus está falando contigo, Ele vai lembrar de ti, Ele vai lembrar de você, Ele vai salvar os teus, Ele vai libertar os teus, porque Ele tem aliança contigo. Por tua causa o Senhor se lembrará dos teus. Ele lembrou de Abraão, Ele lembrou de mim. Sabe qual é o problema? É que nós somos muito relaxados com respeito à família. Nós precisamos nos colocar mais na presença de Deus. Irmãos, eu comecei com Noé. Não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo dá o exemplo de Noé, quando é a sua vinda. Quando lemos Mateus 24, a partir do versículo 37, a palavra diz, Jesus Cristo dizendo: assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e Noé entrou na arca e não perceberam, assim também será na vinda do Filho do Homem. E lá na frente, no versículo 40, 41, 42, ele diz: e naquele dia 2 estarão juntos, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão em um moinho, uma será tomada e outra será deixada. Isso aqui não é jargão e nem é apelo emocional de pregador. Quem está falando é Jesus. Então eu quero te fazer uma pergunta. Ele está dizendo que 2 estarão juntos, um será tomado e outro será deixado. Papai e mamãe que está me ouvindo, já pensou na possibilidade de Jesus voltar e você ser arrebatado e teus filhos ficarem? Isso aqui não é jargão de pregador. Quem está falando é o Senhor. Você já pensou na possibilidade, esposa, de você ser arrebatado e teu esposo ficar? Porque 2 estarão juntos, um será tomado e o outro será deixado. Você já pensou, filho e filha que me ouve, em ser arrebatado e teus pais ficarem para trás? Desperta! Desperta, ó tu que dormes! Há tempo de clamarmos a Deus pela família. O Senhor tem me impulsionado a pregar sobre família nos últimos dias. Coloque a
mão no teu coração e diga: eu não vou deixar eles para trás. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Ele vai lembrar de você. Se Ele lembrou de mim, um miserável pecador, por que não lembra de ti? E para concluir, sei que o horário chegou, mas eu preciso concluir falando de um exemplo de uma mulher, que eu só falei de exemplo de homens. Quem tem uma Raabe na família faz a diferença. Quando nós lemos Josué capítulo de número 2, Josué capítulo de número 2, no versículo 9, dá a entender que Deus já tinha revelado para Raabe, porque ela diz: eu sei que o Senhor entregou essa cidade nas vossas mãos. E Josué envia os espias para ir lá e ela os acolhe e a esconde. Mas se você ler Josué capítulo 2, a partir do versículo 12, do 12 ao 14, ela diz: jurai-me pela própria vida, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, que vocês usem de misericórdia para comigo, para com meu pai, para com a minha mãe e para com os meus irmãos, e nos tirem daqui com vida. Eles juram dizendo: nós juramos pela nossa própria vida, que se tu não nos entregares, não nos denunciares, nós faremos isto. Isso é no capítulo 2, não é de uma hora para outra. Passa o capítulo 3, o 4, o 5, só no 6 que Deus entrega Jericó nas mãos deles. E o Senhor dá uma ordem para Josué: mata tudo, homens, mulheres, crianças, botem fogo em tudo. Não é para escapar ninguém, só a prata e o ouro é para trazer para o tesouro do Senhor, o resto é para matar tudo. Mas Deus dá uma ordem através de Josué dizendo, capítulo 6, versículo 22, se puder colocar aí, filhão, coloque para nós, só para a gente encerrar. Em Josué capítulo 6, versículo 22, Josué diz: agora entrem na casa da, não é ex-prostituta, é prostituta mesmo. Olha o que está escrito: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Irmãos, não é ex, é prostituta. Pastor, por que o senhor está frisando tanto isso? É discriminação? Não. É para te dizer que naquela época prostituição era um pecado gravíssimo. Mas se Deus ouve uma prostituta, por que não ouve eu e você? Aí ele diz: entrai na casa da mulher prostituta, aleluia, e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Mas agora vem o melhor: tiraram também toda a sua parentela. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é parentela? É sogro, sogra, genro, nora, cunhado, cunhada, sobrinho, sobrinha, tio, tia. Nenhuma unha ficará. É a família toda, a parentela, todos serão salvos, nenhuma unha ficará. Eu ouvi o testemunho de uma irmã. Termino com esse testemunho. Ouvi o testemunho de uma irmã que orou 28 anos pelo filho. O filho um traficante da pesada. E todas as vezes que ela falava: meu filho, venha para a igreja, ele falava: mãe, a senhora nunca vai me ver numa igreja, porque eu detesto pastor e detesto crente. E aquela mãe orou 28 anos ininterruptos. E depois de 28 anos de oração ininterruptas, o Senhor a recolheu. E ela morreu e não viu a salvação do filho, pastor Jailson. Parecia até que Deus tinha falhado. Deus não falha com uma mãe que ora. Quantas mães estão entendendo o que Deus está falando aqui? Depois de 28 anos de oração, o Senhor a recolheu. E os policiais armaram uma emboscada contra o filho dela. E não foram para prendê-lo, até porque ele era um criminoso da mais alta periculosidade. Foram para exterminá-lo.
E ele conta que armaram uma emboscada contra ele em uma encruzilhada, aproximadamente 3 horas da manhã. E metralharam o carro. Todos foram baleados. Todos, inclusive ele, com 3 tiros de metralhadora. E não me pergunte como, porque só Deus pode fazer essas coisas. Na última hora, os amigos mortos, ele se fingiu de morto. Os policiais averiguaram, colocaram lá a mão para procurar sinais vitais, não havia. E deram todos como mortos. Se afastaram. Imagine que aqui é a lateral do carro, os policiais ficaram desse lado e ele saiu pelo lado oposto. Ele disse que saiu se arrastando até alguns metros. Levantou-se e saiu correndo. Talvez alguém até diga, é exagero, como é que os policiais não viram? Quando Deus esconde, ninguém vê. Quer que eu te dê uma dica? Faraó procurava matar todos os filhos homens, inclusive Moisés. A palavra diz que Miriam, não tendo mais como escondê-lo, Joquebede, não tendo mais como escondê-lo, construiu uma cesta, abetumou e colocou o menino. A filha de Faraó desce para tomar banho e leva. Você sabe onde foi que Deus escondeu o menino? Debaixo dos olhos de Faraó. Faraó estava procurando ele para matar. Deus disse, só para tu entender que eu sou poderoso, é tu quem vai cuidar dele, eu vou esconder debaixo da tua visão. Porque quando Deus esconde, ninguém encontra. E o Senhor escondeu e não viu os policiais enxergá-lo. E ele disse que levantou e sai correndo procurando um local, uma residência. Mas não havia residência nenhuma aberta, comércio nenhum aberto, pois era aproximadamente 3 da manhã. O único lugar que estava aberto era uma igreja que estava em vigília. Ele adentra, o pastor está pregando. Ele grita, pastor, pare de pregar, porque eu quero aceitar Jesus antes de morrer. Ele pensou que ia morrer porque ele estava baleado com 3 tiros, sangrando. E ele diz, pastor, pare de pregar, porque eu quero aceitar Jesus antes de morrer. O pastor faz o apelo. As irmãs do círculo de oração começaram a glorificar e a dizer, louvado seja Deus, que acaba de salvar o filho da irmã Joana. E tem coisas que eu não consigo falar sem me emocionar, porque Deus é tão fiel como uma mãe, que a única igreja que estava aberta era onde ela congregava e dobrava os joelhos por ele. O Senhor salvou. Ele ficou curado, pagou a dívida com a justiça. É pastor e é meu amigo hoje. Ele está vivo. Ele está vivo. É pastor para a glória de Deus. Pagou suas dívidas com a justiça e hoje é pastor. Porque Deus não falha com uma mãe que ora. Eu vou encerrar só dizendo algo aqui para você meditar. Leia a Bíblia de capa a capa. Você não vai encontrar um único familiar que foi em busca de Deus por outro familiar que Deus não atendesse. Irmãos, isso é um mistério muito grande. Sunamita foi em busca do filho, foi atendida. A mulher cananeia foi em busca da filha que estava horrivelmente endemoniada, foi atendida. Jairo foi em busca da filha que estava morta, foi atendida. Não existe nenhum familiar na Bíblia que foi em busca de Deus por uma libertação da família que Deus não atendesse. Eu quero te dizer algo, se tem algo que Deus não rejeita, é uma intercessão através da família. Se você me mostrar uma única pessoa na Bíblia que foi em busca de socorro para a família e Deus não atendesse, não existe uma. Como Deus é fiel com isto. Eu quero orar aqui com vocês nesta noite, nesta manhã, para a gente terminar. Mas eu quero pedir um favor em nome de Jesus. Eu vou pedir esse favor em nome de Jesus, porque eu sei que você tem temor e respeito ao nome do Senhor. Você viu que eu preguei hoje mais tranquilo, para você entender? Eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. E qual é o favor, pastor, que o senhor quer me pedir? Eu quero pedir para você procurar a sua família aí agora.
Não importa o grau de parentesco, procure sua família, por favor. Estou te pedindo isso em nome do Senhor Jesus. Não importa se é sogro, se é sogra, se é genro, se é nora, cunhado, cunhada, tio, tia, sobrinho, sobrinha. Eu queria que você procurasse a tua família. E aqueles que não têm familiares aqui, se unam aí uns com os outros, porque nós vamos levantar um clamor pela família agora. O culto desta manhã vai terminar com um clamor pela família. E eu quero dizer para você aqui algo. O segundo pedido que eu quero te fazer nesta manhã também é em nome do Senhor. Não ore por você mesmo. Eu quero pedir que seja assim. Os esposos irão orar pelas esposas. Esposas pelos esposos. Pais e mães pelos filhos. Filhos que têm entendimento por pais e mães. Sogro e sogra por genro e nora. Genro e nora por sogro e sogra. Tios por sobrinhos e vice-versa. Eu creio que você entendeu. A gente precisa ganhar tempo para terminar. Não ore por você. Ore pela tua família. E aqueles que não estão aqui, apresente-os. Porque assim diz o Senhor. Nesta manhã eu vou a cidades, a estados e até a outros países. Por causa do clamor do meu povo a favor da família. Eu vou repetir, vocês sabem que eu não brinco com isso. Assim diz o Senhor. Nesta manhã, por causa do clamor do meu povo pela família, eu vou a cidades, a estados e até a outros países. Aleluia. Vocês vão adorar? Pode ficar aí à vontade. Os levitas, fiquem à vontade. Eu queria dizer para você, escuta, eu te pedi para você aproximar da família, para você orar por ele. Não sou eu que vou orar, é você. Sabe por quê que a ordem de Deus é essa? Porque é de ti que ele vai lembrar. O clamor que você vai fazer aqui nesta manhã pela tua família ficará registrado nos céus, na terra e até no inferno. E o Senhor vai lembrar de ti. Não deixe tua família para trás. Tome posse, diga: nenhuma unha ficará. Não aceite negociação. Família é inegociável. Família é inegociável. Satanás pode estar te dizendo: ele não quer nada com Deus, ela não quer nada com Deus. Diga: eles podem não querer, mas Deus tem uma aliança comigo e eles não vão ficar. Por favor, aumente um pouquinho o instrumental aí para nós, por favor. Porque o clamor aqui vai subir. Nós só estamos começando. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. A palavra diz que Abraão permaneceu na presença de Deus com insistência. E enquanto ele estava, Deus não se apartou dele. Ore pela tua casa, ore pela tua família.